Muito bom. Agora melhorou. É bom vê-lo. Bacana. Tô colocando internet de dados, tá melhor que a de casa. Em Olha séries aí. é peculiar essa questão da internet também. Certo. Pastor, Hum, nesse momento em que vivemos, é um momento peculiar, um sim, momento extremado, né, onde se busca um propósito, um sentido, um norte a se viver. sim. Como viver bem, ou seja, como viver feliz, com felicidade, como viver de uma maneira plena, equilibrada. Certo, certo. Creio que essa seja a pergunta, né, que todos esperam a resposta mágica, né? Sim, É o caminho das pedras. sim, sim. E a gente, como bons cristãos, a gente sabe que o manual de Sim, instruções para a vida é a Bíblia, sim, né? sim. Então, eu gostaria de ouvir do senhor Certo, o que o senhor entende por esse propósito que nós temos aqui certo. nessa vida terrena. O que o senhor Legal, entende como os objetivos de nossa vida aqui nessa passagem terrena. legal. O Guilherme, só fazendo um panorama geral, percebo que um dos grandes problemas da nossa existência é que nós estamos potencializando guerreiros ao invés de formar seres humanos. Então, as nossas próprias universidades, às vezes a própria igreja, a própria sociedade, ela o tempo todo fala de habilidades, qualidades, atividades, aspectos externos e quase nunca fala dos aspectos internos. E quando fala dos aspectos internos, ainda fala errado. Em que sentido? No sentido que a grande questão não é pegar a estrada, mas é saber a direção. A grande questão da vida não é pegar a estrada, é saber a direção. Se eu estou saindo de Séries para Anápolis, em algum sítio no meio do caminho aí, e eu quero chegar em Anápolis e pego sentido para Séries, eu nunca vou chegar em Anápolis. Porque eu estou na estrada, eu posso estar na estrada, eu posso ter a melhor ferramenta, eu posso ter as maiores habilidades, eu posso ser o cara mais sábio do mundo, eu posso estar no melhor carro, mas se eu estou no sentido contrário, quanto mais velocidade eu ponho, mais distante do alvo eu chego. Então a questão não é a estrada, é o sentido. É o Bacana. sentido. E o sentido está na consciência de quem você é e na consciência das relações. Isso eu não estou falando como um religioso. Eu estou falando de dados de pesquisa de Harvard, que mostra uma das pesquisas mais longevas da história, com mais de 70 anos de pesquisa, pesquisa envolvendo vários aspectos, começou com mais de 800 pessoas, pegou pessoas tanto da periferia de Boston como da academia de Harvard, pesquisas que no final ainda tem cerca de 15 ou 20 pessoas vivas até hoje, e essa pesquisa pegou pessoas que eram ricas ficaram pobres, pobres ficaram ricas, sãs ficaram doidos, mas, enfim, deu de tudo na pesquisa. Todos Mas a precisam. pergunta da pesquisa é: o que a gente deve fazer para viver uma vida bonita? Se a gente quiser investir energia e tempo em alguma coisa que nos faça felizes no decorrer da caminhada, onde a gente deveria investir? Aí, naturalmente, o pessoal disse riqueza, fama e etc. Né? Foram os top 10 lá. E quando eles vão chegar no final da pesquisa, qual que é o grande final da pesquisa? Felicidade tem tudo a ver com relacionamentos. Então, primeiro essa questão do sentido. Sentido. Não é o quanto você faz, o que você faz, o quão rápido você faz, mas é quem você é. Quem você é. E o quem você é está intrinsecamente ligado nas suas relações. Ou seja, cada vez mais eu quero parar de falar indivíduo e falar em pessoa. Pessoa é o ser nas suas relações, indivíduo é o ser isolado, que não existe. Ninguém nasce de si mesmo, ninguém nasce de uma pessoa,
e ninguém vive por si mesmo, de si mesmo, e ninguém morre por si mesmo. Todo mundo nasce, cresce e vive nas suas relações. Então, uma sociedade que potencializa guerreiros, porque só trabalha as habilidades, os apetrechos, as atividades, as exterioridades, os ganhos, os lucros, os diplomas, e esquece de falar quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui. E aí a gente entra numa crise que a gente está vendo aí se instalar, né, em todas as esferas. E a pandemia, ela, num certo sentido, e a gente fala isso com muito respeito, com muita dor pelas vítimas. Eu tenho vítimas aqui muito perto de mim, que assim, é terrível, é triste. Mas num outro lado, a pandemia serve para falar assim, ó, põe o pé no freio, não adianta você ter dinheiro se você não pode viajar, não adianta você ter dinheiro se não tem remédio, não adianta você... Enfim, a pandemia dá uma oportunidade excepcional para as pessoas voltarem para si mesmas e para suas relações, né? Então eu vejo que, amarrando toda a sua pergunta, para que a capelania existe? A capelania não existe para você falar assim, vai nessa igreja, vai naquela, siga essa religião, siga outra, você tem que fazer isso ou aquilo. Não, a capelania existe para ajudar você a pensar na vida, pensar nessas coisas, avaliar a sua história, avaliar o seu sentido, ajudar você a perceber o propósito da existência, ajudar você a considerar Deus. Talvez você nunca considerou a hipótese de Deus. Quem sabe é nesse sentido que você está correndo, mas parece que não chega a lugar nenhum. Parece que você está correndo atrás de uma bolha de sabão. Você corre, a hora que você pega, não existe mais nada. Né? Verdade. Não, muito bacana, pastor. E eu digo sempre, né? Não existe mal que seja somente mal, nem bem que seja... não tem nenhuma fagulha de uma dificuldade, né, na chegada desse bem. E nesse mal, que é essa pandemia, realmente as famílias estão se redescobrindo, né? O convívio familiar, que antes era nulo ou inexistente, hoje eu enxergo assim claramente aqui em Séries, com alguns amigos, que eles estão redescobrindo seus filhos, né? Uau. Um colega nosso, inclusive um médico aqui da cidade, falou que pela primeira vez ensinou o filho dele uma tarefa de casa, né? E assim, falando de forma orgulhosa, porque, enfim, o trabalho, a busca pela glória pessoal, que é isso que o senhor falou, né? A glória é a busca pela fama, dinheiro, influência, enfim, a glória pessoal nos consome. Não estou falando para a gente largar tudo, longe disso. Estou falando para que nós tenhamos equilíbrio. Acho que seria essa. Que a gente não põe o sentido da vida nisso. Exato. Esse é o ponto, né? Tem o escritor best-seller aí na área de liderança, John Maxwell. Ele fala que um dos grandes problemas da vida é não saber separar quem somos do que fazemos. Esse é o problema. Bacana. Quando a gente põe o sentido da vida no que fazemos, vamos pensar de forma assim muito, muito simples, né? Você é um cantor e você é o melhor cantor do Brasil. Você aceita em todo lugar, tal. Por uma infelicidade, de alguma forma, você tem um problema na voz e não canta mais. E aí? Acabou a vida? Acabou o sentido? Eu vejo que é colocar a felicidade em algo muito volátil, o lastro, né? Aquela garantia muito fraca de felicidade. Posso ser feliz, não que não serei, né? Naquele momento, mas o lastro, né? A garantia daquela felicidade não é um lastro bom, não é uma garantia real, vamos colocar assim, né? Então, realmente, e o senhor falou sobre relacionamentos, né? Sei que não é uma temática para que a gente faça de uma forma tão religiosa, né, essa mensagem, mas João já dizia, né, que quando seus discípulos perguntaram como eu posso ser o maior no seu reino, né, e ele falou, aquele que tiver maior disposição em servir. E o que significa isso? Relacionamento. Né? Nós possamos
ajudar ao próximo como a ti mesmo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Sim. Então, o que eu enxergo claramente nessa questão é que quando nós colocamos a nossa glória, né, essa nossa vontade de crescer, de ter representatividade, um pouquinho, não como o topo da nossa vida, mas como algo que a gente possa balizar com a nossa família, Sim. com nossas amizades, com nossos relacionamentos, inclusive com Deus, Sim. né? Aí sim, a felicidade, ela tem um lastro, uma garantia mais completa, né? E quando realmente a gente alcança, e se você quiser ser um milionário, alcançou 1 milhão, e aí? Aí Sua quer ser felicidade está bilionário. plena? Pode morrer? É mais ou menos assim? Não, não é bem assim, né? Então nós temos Sim. alguns objetivos de vida, né, pastor? Esses Sim. objetivos, igual o senhor bem colocou, se é ir para Anápolis, que seja uma cidade após a outra até chegar no grande Perfeito. objetivo final. Mas Perfeito. nós temos sim que ter objetivos para que Sim. nós não nos percamos pelo caminho. E objetivos bem Perfeito. traçados. Como você falou, Perfeito. mas o ideal é pegar a estrada certa. A velocidade é um dos fatores, mas o ideal é a estrada certa, né? Se você está no caminho certo, Uma hora chega. ainda que devagar, a possibilidade de você chegar é enorme. Se você não está na direção certa, você pode andar à velocidade da luz, que nunca vai chegar, né? Então, aí quando você fala de objetivo, aí eu fico pensando na minha própria vida e pensando em algumas pessoas muito bem-sucedidas, né? No sentido pleno da palavra, né? Quando você olha, por exemplo, você pede para alunos elencarem as pessoas que mais impactaram o mundo. Aí, normalmente, o que vem à mente? Normalmente, Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi. E aí, quando você pergunta qual que era o objetivo daquelas pessoas, parece que tem tudo a ver com o que você falou. Eles queriam servir a sociedade, a comunidade, a família. Normalmente, eles queriam acabar com algum tipo de opressão. Normalmente eles queriam reduzir a violência, a segregação, o desamor. Então veja bem, o sucesso ele vem acompanhado dos seus alvos. Se você não tem um bom alvo, dificilmente você chega numa boa proposta. Bacana Então se o alvo é o servir o ser humano, e se sucesso é ter paz, deitar na cabeça no travesseiro e dormir, sentar com a família ao redor da mesa, é muito simples. Está ao alcance de todos. E lógico que a gente entende que tudo isso tem a bênção de Deus sobre isso, né? Só de você escolher esse alvo já indica que você já foi premiado com essa bondade, com esse amor de Deus, né? Então, voltando na questão do relacionamento e fazendo o link com o serviço. Olha que coisa magnífica. Vamos filosofar um pouquinho, né? Qual que é a realidade última do universo? Você pergunta, estudantes, presume-se que estudantes gostam de pensar. Parece que já foi essa época, né, Guilherme? Mas vamos lá. Você pergunta para os estudantes, qual que é a realidade última do universo? Matéria, conceito ou uma pessoa? A partir do que você definir a realidade última do universo, você também define a realidade da vida. Se a realidade última do universo é a matéria, então vamos ser materialistas. Tudo que a gente tem é tempo, espaço e matéria. Então, viva tudo que você puder, que só existe isso. muito limitado, mas Se a realidade última do universo é a verdade no sentido de conceito abstrato, então vamos para a filosofia, vamos para a antropologia, para a sociologia e vamos ser os maiores intelectuais e mergulhar nisso. E a hora que a gente encontrar, a gente vai achar a felicidade da vida. Mas se a realidade última é uma pessoa ou um ser tripessoal que habita numa pessoa,
Então a coisa mais importante da vida é a pessoa e as relações. Porque até Deus escolheu ser 3 e não ser 1. Ou seja, Se não bastasse isso, esse Deus que escolheu habitar em 3 pessoas é um Deus que se dispôs a servir. Nos serve com vida, com alimento, com família. Aí diz que o seu filho veio na terra para dar a vida e servir. Aí o Espírito veio para servir e dar dons. E aí ele diz que quando ele voltar, ele vai pôr uma mesa e nos servir. Ora, se a gente não entender esse princípio básico, que a vida é relação, e uma relação de entrega, eu suspeito que a gente nunca vai encontrar o propósito da vida. Muito forte essa palavra, pastor. Muito bacana. E realmente, como o senhor bem colocou, Deus, criatura suprema, né? Deu seu filho que veio aqui para servir. Ou seja, o Rei dos Reis veio, qual que é o propósito? Servir. Servir. Né? Por isso que eu falo, inclusive para os nossos alunos, estamos aqui para servi-los. Servi-los com um banquete de conhecimento, um banquete de estabilidade emocional. Sim. Né? Estamos aqui para servir, como? Apoiando, lecionando, sendo até mesmo colegas de trabalho futuramente, né? Como muitos aqui são. Eu sou um egresso da instituição, por exemplo, né? Então, realmente, eu acho que esse é um ponto crucial que toda instituição tem que ter. O objetivo de servir, né? Não só a instituição, mas porque a instituição é formada pela sua parte orgânica, né? A instituição não é o prédio. A instituição é a sua parte orgânica, ou seja, as pessoas. Então, as pessoas fazem a instituição. E as pessoas não são somente os professores, são complementados junto com os seus alunos e os técnicos administrativos. Então, aqui a gente tem essa ideia de servir, essa ideologia, eu poderia falar assim. Então, por isso que eu digo que a União Evangélica, eu sou muito feliz em estar na União Evangélica, exatamente por isso. Porque a gente não tem essa busca incessante pela glória, ultrapassando, inclusive, pessoas que estão do nosso lado ou algo do tipo. Essa é uma grande vantagem, não só aqui, mas porque a gente passa para os nossos alunos e eles absorvem essa ideologia também no dia a dia. Sim. Com isso, se tornam boas pessoas. Pessoas felizes, com um bom propósito. Eu trago aqui em pauta a nossa última aula magna, pastor. Foi de um egresso nosso, o Dr. Rockwell, que hoje é advogado-geral da União, e ele falou para a gente, na nossa aula magna, por que eu estudei muito para alcançar o meu objetivo? Ele traçou um objetivo, porque eu queria dar uma melhor vida para minha mãe. Então, as nossas motivações definem, inclusive, o nosso caráter, né? Muito. Então, a motivação é tudo, né, Guilherme? Com certeza. A motivação é tudo. Você conhece o escritor A.W. Tozer? E ele tinha as sacadas dele lá, ele diz mais ou menos assim como uma água nunca pode se elevar acima da sua fonte, nenhuma ação pode ser melhor do que as suas motivações. Isso, para mim, é assim, revolucionário, né? Porque se você vai olhar da perspectiva humana, social e etc., você vai eleger pessoas boas, fazendo coisas boas, etc. Mas se olhar da perspectiva da motivação de um Deus que tudo vê, aí o filtro é um pouco mais... né? Porque para Deus não basta só fazer. Tem a ver o porquê que você faz. Você faz de fato para servir, para ajudar, ou você faz para aparecer, ou você faz como alguém que está barganhando, né? Como alguém interesseiro no mau sentido, né? E quando você falava do servir, do trabalho, uma das coisas que eu gosto muito de comentar é o seguinte: veja bem, o Mar Morto e o andarilho só recebe. O Mar Morto é morto e o andarilho é pobre.
Então, a vida está na sua entrega, a vida está naquilo que você doa, a vida está no repartir, a vida está na partilha. Dizem que no céu e no inferno tem uma mesa. E diz que o pessoal no céu e no inferno com a mesa farta, e todos eles com um garfo grande, assim, sabe, enorme, e comida assim, a rodo. E no inferno, todo mundo triste com fome. Diz que no céu, todo mundo saudável e pleno e satisfeito. Sabe por quê? Diz que o garfo grande, o cara não consegue pegar o garfo e pôr na sua boca. Então, no céu, o cara, como não alcança a sua boca, ele põe na boca do outro. Primeiro ele serve o outro. No inferno, como o cara só pensa nele mesmo, morre todo mundo de fora na frente do banquete. Ou seja, é uma morte bem pior, porque você está vendo a sua salvação ali na frente, está vendo, mas não enxerga. Mais ou menos assim, né? Não enxerga porque para enxergar a gente tem que assimilar, né? A gente tem que reconhecer o que está acontecendo, né? E hoje estamos em pauta, né? Eu acho que, falando em filósofos, o Bauman trouxe uma teoria do mundo líquido, né? Ou seja, estamos em mudanças contínuas e o dito novo normal, acho que essa é uma expressão bem popularizada já, o dito novo normal, com a passagem, né? Tomara que não perdure, mas com a passagem dessa situação pandêmica, como o senhor enxerga que será a vida, tanto familiar, quanto profissional, acadêmica, dessas novas gerações, vamos colocar assim, né? Eu acho que não só do próximo ano, mas próximos 1, 5 e 10 anos. Sim. Guilherme, assim, ninguém é vidente, Deus não gosta de vidente, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem uma oportunidade ímpar, né? Principalmente a geração mais nova, porque nós somos uma geração, tecnicamente, todo mundo que está vivo, tecnicamente, não experimentou algo como estamos experimentando agora, né? Quem nasceu lá nos anos 1900, com 14 anos, viu a Primeira Guerra Mundial, com 19, 20, viu a gripe espanhola, viu o Titanic em 1912 afundar, viu a queda da Bolsa de Valores em 21, viu a Segunda Guerra Mundial com seus horrores, quase 80 milhões de mortes de 35 em diante, 39 em diante. Então, depois viu, né, Hiroshima e Nagasaki e tal. Quem nasceu, e tecnicamente a nossa geração não viu, não soube o que é uma paralisação total. Então, se tivermos olhos que veem, a gente pode aprender muita coisa. Por exemplo, utilizar melhor as tecnologias, como a educação, a conversa com amigos, o aconselhamento, possivelmente logo as consultas médicas. Isso vai aliviar o trânsito, isso vai dar um fôlego para a natureza, isso vai gerar mais tempo com a família. Hoje a gente aprendeu que não precisa mais cruzar o oceano para fazer uma reunião, a gente faz uma reunião muito melhor aqui, como estamos fazendo hoje. Então, podemos aprender a utilizar melhor os recursos e destruir menos o ambiente tão maravilhoso que Deus nos deu. A gente pode também primar pelas relações, não é? A gente entender o valor da família, entender que às vezes amigo é muito bom, e alguns que a gente chama de amigos, na hora que o bicho pega, a gente percebe que só sobra de fato a família e os verdadeiros amigos, né? É um momento também da gente entender a fragilidade da vida. Nós estamos vivendo num mundo de super-heróis que podem tudo. E a gente foi perceber que não pode tudo. Na verdade, a gente pode muito pouco. Muito pouco. Como dizia o Chesterton, a felicidade existe, mas ela é frágil. Por isso que quase todos os castelos são feitos de porcelana.
E tem muito as taças, vidros finos, porque a felicidade existe, mas ela é frágil. Ela precisa ser construída, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser protegida. E felicidade não é estar o tempo todo bem. Felicidade é ter esse significado muito claro, saber quem você é, por que você está aqui, olhar ao redor e saber que você tem amigos, tem família. Aquela pesquisa que eu citei de Harvard, o grande dado dela é que as pessoas que têm amigos, têm relacionamentos fortes, bons relacionamentos, elas não entram em crise nos momentos de crise. Quem já passou à beira da depressão, do síndrome do pânico, sabe, no momento daquela dor, tudo o que importa é você saber que tem alguém do seu lado que te ama. Não importa mais nada. Você abre mão do carro, da casa, do diploma, você só quer saber que tem alguém do lado que importa com você. Nossa, forte. Então, eu suspeito que, eu tenho certeza que se nós tivermos bons olhos, o fruto desse momento tão difícil vai ser um fruto doce, um fruto de felicidade, um fruto de gente que vai cair na real, porque nós estávamos vivendo um mundo enlouquecido, como você citou o Bauman aí, né? A gente estava andando em cima de um lago congelado e pondo velocidade a máxima possível e querendo as melhores habilidades possíveis, porque a gente não sabia que hora que a gente ia pisar no gelo, afundar e ia morrer. Né? Verdade. Então parece que deu um break, deu um freada, vamos pensar, vamos redesenhar a vida pessoal, a vida familiar, a vida social e o aspecto mundial. Redirecionar. Vamos pensar na vida. Muito forte, Eliel. Muito bacana. Realmente a gente tem que redirecionar, às vezes, né? Readequar caminhos, como a gente bem começou nessa fala. Né? E realmente eu vejo que essa questão de... Como a gente falou no começo, né? Tudo de... Sim. O pior coisa que exista, possa existir, ainda se a gente tiver bons olhos, a gente ainda consegue enxergar bons frutos. Perfeito. Né? O Japão é clássico, né? O quão aquele povo sofreu e o quão eles desenvolveram. Né? Então, gerações, digamos assim, que sofreram, tornam outras gerações menos sofridas. E as menos sofridas geram novas gerações que vão sofrer exatamente por essa, digamos, essa falta de direcionamento, né? Começa a correr atrás do próprio rabo, né? Desculpa a expressão, mas é mais ou menos assim. O senhor acabou de falar, basicamente, né? A gente acelera para onde? Qual que é o objetivo? Uai. Por quê? Para onde você vai? Qual é o seu objetivo? Cara, não sei, mas surgiu e eu fui fazendo. E a parte importante, né, que exige uma certa meditação, né, inclusive para que a gente possa reconhecer. Às vezes a gente deixa de lado e sacrifica até, né, bons relacionamentos pelo abstrato, né, pelo aquilo que a gente não consegue nem distinguir o que é real. Bom, Eliel, sei que é difícil, né, realmente, os profetas já ficaram no Velho Testamento, né, mais ou menos assim, mas a minha pergunta era exatamente nesse intuito, né, de instigar, né, a levar, uma reflexão nesse sentido mesmo. E o que a capelania, nesse novo normal, pretende, digamos assim, aproximar, né, de alguma forma dos nossos acadêmicos, não só dos acadêmicos, né, eu acho que a capelania ela envolve todos os setores, inclusive o mundo externo à universidade. Né, ela atinge, agora nós estamos atingindo, inclusive, né, pessoas que não são da instituição diretamente ligadas. Então, como que a capelania pretende, né, aproximar e motivar, né, dar
ajudar as pessoas, né, porque a gente não dá sentido às pessoas, mas ajudar as pessoas a alcançar essa autorreflexão, né, para que elas possam, elas mesmas reconhecer o seu eu e ter um equilíbrio e o direcionamento Perfeito. reconhecidos por elas, né? Isso deixando bem Sim, claro, né? A gente não fala, ó, você sim, tem que ver assim. Não é mais ou isso, menos desse jeito, né? Elas têm que ter essa entronização e enxergar, né, o seu caminho. sim, sim. Como que a capelania enxerga, né, esses novos caminhos, essa nova perspectiva da realidade, né, acadêmica, Certo. visto que, como eu e o pastor Guedes estávamos conversando, a gente enxerga Sim, que esse apoio, né, tem que ser realmente, como é dado, inclusive, de forma constante sim, e com muita sabedoria, né, para não sim. distanciar ao invés de aproximar. É. Ô, Guilherme, até para ser coerente com a nossa fala, a primeira coisa que a gente está fazendo é cuidando da gente. É Então, verdade. toda semana a gente tem reunião, a gente bate papo, conversa, traz uma palavra nesse sentido de sempre saber quem nós somos, que não dependemos de avaliação externa para ser quem somos, da nossa espiritualidade viva, do nosso propósito que é servir, enfim, o tempo todo trabalhando essa ideia, saiba quem você é e por que você está aqui. O resultado disso aí é tranquilo, vai ser natural. Você Uhum. não precisa de surrar um pé de manga para dar mangas. Você só precisa cultivá-la. Da Exato. manga é problema dela, né? Então, quem nós somos? O tempo todo trabalhando. Olha quem você é, olha quanto Deus te ama. Você está aí, está perdoado. Enfim, viva a vida, ame a Deus, tal. Segundo lugar, a gente, como não consegue chegar a 15 mil alunos, a gente está procurando cuidar dos diretores, dos professores, sempre aberto àqueles que nos procuram, criando meios, temos WhatsApp, temos e-mail, temos local de aconselhamento, enfim, ultra aberto àqueles que nos procuram, mas estrategicamente cuidando diretores, professores, inclusive com treinamentos, e você conhece, você sabe, né? Para que esses professores, diretores que estão diretamente ligados ao aluno possa, de novo, ter uma cabeça, uma consciência, um coração em paz para ele ser alguma resposta ali para aquele aluno em crise. E, ao mesmo tempo, estamos, por exemplo, agora de 26, temos um congresso sobre identidade e propósito, né? Agora, dia 26, vai acontecer no sábado, 26 de setembro, o dia inteiro, um congresso com os melhores nomes do Brasil, né? Pessoas assim com potencial. Tarek Mohally, 30 anos, já foi diretor de 3 multinacionais, deixou o seu trabalho na PepsiCo, esses tempos atrás, foi ficar 1 ano na África, cuidando do pessoal lá do ciclone Aidai, em Moçambique. Em 1 ano fez dezenas de casas, treinou pedreiros, construiu uma fábrica de tijolos e deixou um trabalho autossustentável. Assim, 30 anos, canta, fala nas igrejas, entidades, e todo esse CD que ele grava é para reverter para o trabalho do sertão no Nordeste e na África. O Paulo Borges Júnior, né, uma mente das mais incríveis que a gente tem hoje, o Kevin Manoia, que você conhece, assim, preletores, ou seja, para trazer uma reflexão, de novo, não é sobre o que você pode fazer, mas quem você é e por que você está aqui, né? E, naturalmente, todo esse preparo é para a hora que voltar ao novo normal, a gente tenha condições de receber, apoiar e ajudar, porventura, aqueles que quiserem conversar, que quiserem ouvir. E, fora isso, estamos preparando aí uma pós-graduação em espiritualidade e teologia aplicada. Estamos, enfim, muito trabalho sendo feito, sempre nessa perspectiva. Queremos servir,
queremos mostrar aquilo que deu significado à nossa vida. Na minha adolescência, eu ouvi uma frase e ela impactou minha vida. Seguir Jesus é o mais fascinante projeto de vida. Isso me marcou profundamente e eu vou fazer esse mês 47 anos. Não me arrependo um segundo de ter tentado seguir Jesus. Bacana. De fato, tenho certeza que se eu fosse hoje milionário, se eu fosse hoje um homem que tivesse experimentado todas as possibilidades sexuais, se eu fosse um homem hoje que fosse o maior empresário, eu não teria o prazer que eu tenho na vida por tentar parecer com Jesus. Nada desafia tanto a gente nessa vida como parecer com Jesus. Você vai, por exemplo, fala assim, vamos pichar o muro, vamos ver quem faz 150 no carro, vamos ver quem pega fulano. Isso é moleza, só dá vazão para suas loucuras. Isso é só dar vazão para sua estupidez. Isso é moleza, isso é fichinha. Agora eu quero ver você perdoar quem te fere. Eu quero ver você amar quem te apunhala pelas costas. Eu quero ver você continuar desejando bem para quem te feriu. Isso é desafio. Isso é desafio. Então, todo o nosso trabalho é nesse sentido. Há um sentido na vida. A vida pode ser linda, a vida pode, como uma mina, borbulhar. A vida pode ser tão linda que você, além de pleno, você quer dividir, lembrando do Agostinho. O Agostinho de Hipona dizia assim, eu bebo em Deus, depois tudo que eu quero fazer é sair distribuindo. Quero distribuir para todo mundo. Então, para mim, a vida é isso, a beleza da vida é isso, né? Essa efusão. E com isso eu não estou falando que você não tem dias maus, não estou dizendo que você não tem lutas, não estou dizendo que você não tem crise. Eu estou dizendo que essas coisas não são páreos para te barrar. Nunca tem poder de te dominar. Os problemas acabam sendo catapultando você para ainda viver mais e melhor ainda. Quanto mais crise você vê, mais desejo você tem de viver. Eu falo demais, eu vou parar aqui. Tem uma experiência do único brasileiro que passou pelo Holocausto e ainda é vivo, chamado Andor Stern. Único brasileiro. E aí você fica vendo o poder das dificuldades, né? As pessoas acham que as dificuldades são para ser eliminadas. Não, as dificuldades foram feitas para ser vencidas e transformar você de dentro. Ele conta, Guilherme, que nasceu no Brasil aos 3 anos, foi para a Índia com o pai, que era médico. Depois foi ali pela região de Hungria. Aí, por ser judeu, aí estourou a guerra. Aí foi ele, a tia grávida, ele viu a tia grávida indo para ser incinerada. Tia grávida, tal, a mãe foi livre. E ele com lá 23, 24, 25 anos, com 40 e poucos quilos. A tigela de comer o almoço era o pinico à noite. Dá para você entender o que é isso? A tigela que ele almoçava à noite era pinico. Diz que eles tinham tanta sarna e eczema que não importava mais. Por isso que o cabelo caía, a pele ficava podre. Diz que a comida era tão ruim e tão complexa que a desinteria era normal. Não parava no estômago. Muitos morriam por isso. Não paravam no estômago. E ele diz que essa desinteria era grande alegria. Por quê? Porque era o que aquecia um pouco o corpo num frio de 24, 26 graus negativos. A ponto deles não saber mais o que é ser humano. O que é ser humano? Não sei o que é ser humano. E aí esse Understand, hoje com quase 90 anos, vivo ainda, brasileiro, ele pergunta assim, ele fala assim para a repórter, eu tive uma experiência hoje que você nunca teve. E o repórter fica assim meio assustado. Olha que coisa fantástica. Ele fala, sabe qual que é a minha experiência? Eu acordei depois de ter dormido numa cama boa, debaixo de algumas cobertas. Eu levantei e pude tomar banho.
e tinha água quente. Eu terminei meu banho, cara, eu terminei meu banho, tinha margarina e pão e café sobre a mesa. Eu terminei o meu café, peguei meu carro e fui para o meu trabalho. E não tinha ninguém com uma baioneta na minha cabeça me proibindo de andar aqui ou ali. E no meu trabalho eu fui recebido calorosamente pelos meus amigos. Eu sou muito feliz. Percebe, Guilherme, que a vida é muito mais simples? Tem que ser. Tem que ser. Se realmente. Caramba, tudo é. Einstein estava certo, né? Depende tudo de onde você está vendo, né? E às vezes a gente tem que ver com os olhos da simplicidade. Às vezes o caviar não é tão bom como o pão com manteiga, né? Depende de onde, quem enxerga. E o mais impressionante é que a gente enxerga na simplicidade, pastor, muita felicidade, né? Meu sogro, minha sogra é de Tocantins, né? O pessoal lá é bem do norte de Tocantins, tudo mais simples. Realmente, todo mundo lá é sorridente ao extremo, sabe? Muito caloroso. Eu fico até impressionado toda vez eu comento com minha esposa. Muito caloroso. E a gente vai olhar, atravessa a cidade a pé, porque não tem uma bicicleta, às vezes tá trabalhando para comprar uma bicicleta, enfim. Claro que não chega nem aos pés dessa história, mas a gente a gente foca demais em glórias idiotas, essa é a verdade. Nossa, desculpe a expressão, mas É por aí, é por aí. a gente tem que amadurecer demais, professor, como Sim, pessoa, como sociedade, sim, né? sim. Tem que amadurecer demais. Nós somos às vezes muito fantoches, né? Muito massa de manobra, muito, enfim, o que a gente acaba sendo hoje é o que a sociedade ao nosso redor, né? Nós somos constituídos pela sociedade, né? Nós somos seres sociais, isso que a gente está falando aqui o tempo todo. Então, infelizmente, a nossa sociedade, de certa forma, nos adoece, porque o nível de felicidade que a sociedade coloca, impregna, é muito alto. Não existe, Não existe, né? Não não existe existe, topo, né? Não existe não topo. existe. Não existe esse tipo de felicidade que a sociedade põe, não existe. É a felicidade do Instagram, do Facebook, Né? tá tudo bem. Mentira, mentira absurda, é, é cápsula de água para cancerígeno. Não, não vai, não vai. Feito Agora, a assim. felicidade, no sentido de você ser quem é a partir de Deus, de Jesus, né? De você amar o seu próximo, de você entender que a vida são as relações, de entender que a felicidade não exclui dores e dificuldades, pelo contrário, potencializa. Essa está aí ao nosso alcance. Aí ao alcance. Né? Vamos longe, não. Os discípulos de Jesus, qual deles ficou multimilionário? Hum, Né? Exatamente o contrário, para falar a verdade. Paulo é o exemplo clássico. perfeito. Mas qual deles morreu infeliz? Sim, Né? Ou sim. seja, ou melhor, Perfeito, qual deles viveu infeliz depois? Né? Eu acho que perfeito, é a melhor colocação. Então, perfeito. realmente, Eclesiastes é muito claro, né? Eclesiastes capítulo 2, Sim, é até complicado falar isso, mas falar que a vida não tem sentido, sim, né? sim. Mas é isso mesmo. E complementa, né, dizendo exatamente que a busca por essas vaidades que a gente colocou aqui durante toda a nossa conversa é que faz esse esvaziar do nosso coração. É que Sim, traz esse esvaziar de sentido, né, de propósito, de por que viver. Então, eu acho que a perfeito, mensagem forte de hoje que traga pelo Senhor, com certeza, se a gente puder resumir em poucas palavras, ao meu ver, né, o senhor, por favor, coloque depois também a sua colocação, mas seria: viva intensamente, mas viva na direção correta, com o propósito correto, perfeito, perfeito. né?
É isso. O Einstein achava que você transportaria a matéria se você pusesse velocidade. Jesus disse que não é velocidade, é intensidade. Você está certo. Ou seja, Com a nem intensidade, você não só vai ultrapassar a velocidade da luz, você será a luz do mundo. luz e sal, né, para os povos, né, inclusive. Pastor, fiquei muito feliz, eu acho que já está perto do encerramento, né, pelo tempo, Sim, mas eu fiquei muito, mas muito feliz e queria muito que a gente continuasse em outras conversas, por que não? Né, já que perfeito. esse distanciamento social nos aproximou, né, Sim, de forma sim, virtual que seja, mas que a gente possa continuar bons diálogos, bons papos, e que as pessoas possam participar também, né, de sim, boas conversas, e não o sim, que é posto de forma aleatória aí na internet, que traga, que geralmente vem a trazer exatamente o declínio, né? Acho que a gente sim, tem que buscar boas informações, bons direcionamentos, né? perfeito. Realmente a gente, infelizmente, somos muito manipuláveis. Uma É, mentira dita 1000 vezes, né? Dizem que se torna verdade, mas para mim continua sendo uma mentira do mesmo jeito, né? perfeito. Mas a gente tem que realmente abrir os olhos, enxergar como ajudar ao próximo, até mesmo, né? Para que nós possamos melhorar o nosso meio. Melhorando o nosso meio, eu digo sempre, a gente não vai mudar o nosso objetivo, a gente não dá conta de mudar o mundo, mas a nossa obrigação é melhorar o nosso meio, ou seja, onde minhas mãos alcançam, eu tenho a obrigação de estar melhorando, né? Perfeito, E sendo melhor o nosso mundo, né, de pequeno mundo, né, com sim, certeza nós viveremos melhor, né? perfeito, Óbvio, se a gente vive no meio do lixão, sem nada contra, mas se a gente vive em um lugar ruim, vamos colocar assim, nós sim, naturalmente nos fechamos, né? Igual perfeito, o único brasileiro, né, que participou do Holocausto, eles se fecharam como seres sim, humanos, né? E sim, quando eles estão, mesmo que perto de uma simplicidade, para nós, né, na nossa realidade, mas para ele é um luxo tremendo, né? Então ele é muito agradecido pelo respirar de cada dia que Deus deu para ele. E, perfeito, gente, perfeito. a gente tem que acordar agradecido, pastor. Porque Muito as bom. nossas chances de morrer, nossas chances de não respirar no outro dia é muito grande. Verdade. Isso Uma unha mesmo. inflamada, pastor, pode gerar infecção generalizada e a gente morrer. Para morrer basta estar vivo, né? Mais ou menos assim. É isso, é isso. Então, Deus nos dá uma família maravilhosa, nos dá bons amigos e nos dá a oportunidade de ajudar ao próximo, melhorando o nosso meio, né? Então, bacana, pastor. Eu acho que as suas últimas considerações, o senhor vai ter mais ou menos uns 2 minutos, É pelo isso, tempo. Guilherme. Eu sinto privilegiado, né? Privilegiado. Eu gosto de pensar nessas coisas, né? Amo, né? Eu gosto de compartilhar essas coisas. Eu acho que faz muito sentido. E eu só tenho a agradecer, né? A honra, o privilégio de estar aqui com vocês, de bater esse papo. E, enfim, é isso. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Privilégio. Fica com Deus, pastor, e todos que Obrigado. porventura venham assistir nós depois também, né, pelo IG da União Evangélica, IGTV Isso. da União Evangélica. Eu peço até que o senhor possa gravar aí pra gente, né, para manter. Legal. Legal. E espero que todos tenham os seus caminhos bem direcionados, Legal. para que hajam Top. seus propósitos bem definidos. Grande abraço, Muito bom. fica com Um Deus, abraço. pastor. Deus abençoe, Guilherme. Amém. Abração. Tchau, Tchau, tchau. gente. Um abraço.